Olá, pessoal! Hoje no Floripa News temos um convidado especial. Orlando Walter, economista, mestre em Direito Tributário, nascido no Rio de Janeiro, vai explicar com clareza o porquê que o Brasil continua com os mesmos problemas sociais há décadas, mesmo sendo um dos países que mais cobram impostos da população. Um país que cobra impostos como se fosse Suíça, mas não entrega serviços públicos como deveria. Orlando vai nos contar por que pagamos tanto e ainda não chegamos ao nível de primeiro mundo, e vai explicar o que os governos, especialmente os de esquerda que ficaram tanto tempo no poder, têm a ver com tudo isso. Orlando, seja muito bem-vindo ao Floripa News. Para começar, conta um pouco da sua trajetória. Como um carioca, economista e especialista em direito tributário, acabou virando essa voz que destrincha os impostos e os problemas do Brasil com tanta clareza. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Floripa News. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, na Tijuca, um bairro tradicional, cheio de vida, mas também um lugar onde você vê de perto as contradições do Brasil. Meu pai era comerciante, tinha uma lojinha de materiais de construção, e eu cresci ouvindo ele reclamar da quantidade de impostos que pagava. E olha que isso era nos anos 80, quando a carga tributária nem era tão alta quanto hoje. Minha mãe era professora de escola pública, então eu via o outro lado. Os salários baixos, a estrutura precária. Desde cedo eu quis entender por que o dinheiro que entrava no governo não voltava para a sociedade. Estudei economia na UFRJ, depois fiz mestrado em Direito Tributário e hoje tento explicar esse quebra-cabeça para quem quiser ouvir. Interessante, Orlando. Você já trouxe o Rio de Janeiro para o papo. E eu sei que o carioca tem um jeito especial de enxergar o Brasil, aquele mix de alegria e indignação. Mas vamos ao que interessa. Porque o Brasil é um dos países que mais cobram impostos no mundo. E porque, mesmo assim, a gente não vê esse dinheiro transformando o país. Olha, essa é a pergunta de R$1 milhão. Ou melhor, de 2 trilhões, que é mais ou menos o que o governo arrecada por ano. Primeiro, vamos aos números, porque eles não mentem. A carga tributária brasileira hoje gira em torno de 33% do PIB. Para você ter uma ideia, isso é mais alto que a média dos países da América Latina, que fica em 23%. E está no mesmo patamar de nações desenvolvidas como Alemanha e França, que têm cargas entre 35% e 40%. Só que tem um detalhe. Na Alemanha, você paga imposto e recebe de volta saúde pública de qualidade, transporte eficiente, educação que funciona. Aqui, você paga e reza para não precisar de um hospital do SUS ou para não cair num buraco na rua. Então, o que está errado? Eu diria que é uma combinação de 3 coisas: ineficiência, má gestão e, vou ser honesto, uma visão equivocada de alguns governos, especialmente os de esquerda, sobre o papel do Estado. Você já jogou a bomba aí, Orlando? Vamos aprofundar isso. Como assim visão equivocada dos governos de esquerda? E como isso se conecta com os impostos? Calma, eu vou explicar direitinho, porque não é só crítica pela crítica. Os governos de esquerda no Brasil, historicamente, abraçaram uma ideia de Estado grande que resolve tudo, que é pai e mãe do povo. É uma visão que vem lá dos anos 60, 70 e ganhou força com o PT nos anos 2000. Eles aumentaram gastos públicos, criaram programas sociais, alguns até bem intencionados como o Bolsa Família. E para bancar isso, subiram a arrecadação. Só que o problema não é nem criar programa social, é o como e o quanto. Entre 2003 e 2016, a carga tributária subiu de 31% para quase 34% do PIB. E para onde foi esse dinheiro? Uma parte foi para políticas sociais, sim, mas outra parte enorme se perdeu em ineficiência, corrupção e projetos megalomaníacos que não saíram do papel.
Eu lembro da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Era para custar 2 bilhões de dólares. Acabou custando 18 bilhões. E até hoje não funciona direito. Isso é dinheiro do contribuinte jogado no ralo. Caramba, 18 bilhões? Isso dá para imaginar o tamanho do rombo. Mas, Orlando, tem quem diga que esses governos de esquerda pelo menos tentaram reduzir a desigualdade. Você acha que não? Olha, eu não nego que houve avanços pontuais. O Bolsa Família, por exemplo, tirou muita gente da miséria extrema. E isso é fato. Mas o problema é que eles trataram o sintoma, não a causa. Desigualdade se resolve com educação de qualidade, infraestrutura que gere empregos, um ambiente econômico que permita às empresas crescerem e pagarem bons salários. O que vimos foi um assistencialismo que muitas vezes virou moeda eleitoral. E para sustentar isso, o governo apertou o cinto do contribuinte, tanto do pobre quanto do rico. Eu já vi isso na prática. Meu pai, lá na lojinha dele, pagava ICMS, PIS, COFINS e no fim do mês sobrava quase nada para reinvestir no negócio. Enquanto isso, o governo falava em justiça social. Mas a escola pública da esquina continuava sem carteira para as crianças sentarem. Você trouxe um ponto pessoal aí, Orlando, e isso me faz pensar. Como o brasileiro comum sente esse peso dos impostos no dia a dia? É simples e cruel. Vamos pegar um exemplo que todo mundo entende. O preço da gasolina. Hoje, em média, 40% do que você paga no posto é imposto, ICMS, PIS, COFINS. Isso significa que, se o litro está R$ 6, uns 2,40 são tributos. Agora pensa no cara que usa o carro para trabalhar, o motorista de aplicativo, o entregador. Ele paga isso todo dia. E o que ele recebe em troca? Estradas esburacadas, trânsito caótico, violência nas ruas. Ou pega o arroz do mercado. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo, mas o pacote de 5 quilos custa R$ 30, sendo que quase 20% disso é imposto indireto. A dona de casa paga, o trabalhador paga e o dinheiro some num sistema que não entrega. É como se o brasileiro fosse um sócio majoritário de uma empresa falida. Essa analogia da empresa falida é pesada, hein? Mas me diz uma coisa, por que então o Brasil não consegue virar esse jogo e se tornar um país de primeiro mundo, mesmo arrecadando tanto? A resposta está em 3 pilares: gestão, prioridades e cultura política. Primeiro, gestão. Nosso sistema tributário é um monstro. Temos mais de 90 tributos diferentes, entre impostos, taxas e contribuições. Só o ICMS, que é estadual, tem 27 regras diferentes, uma para cada estado. Isso gera um custo absurdo para as empresas, o chamado custo Brasil. Uma pesquisa da Endeavor mostrou que uma empresa média gasta 1.500 horas por ano só para cumprir obrigações fiscais. Na Alemanha, são 200 horas. Esse tempo perdido é dinheiro que não vai para inovação, para contratar mais gente, para crescer. Segundo, prioridades. O Brasil gasta mal. Vou dar um exemplo. Em 2024, o governo destinou 1,2 trilhão de reais para o pagamento de juros da dívida pública. Isso é mais da metade do orçamento. Enquanto isso, o investimento em infraestrutura, estradas, portos, saneamento, ficou em 40 bilhões. É como se você ganhasse 5 mil por mês, gastasse 3 mil pagando cartão de crédito e sobrasse 200 reais para reformar sua casa. Não tem como prosperar assim. E terceiro, cultura política. Aqui, o Estado virou um fim em si mesmo. Os governos, de esquerda ou não, adoram criar cargos, aumentar a máquina pública, prometer mundos e fundos. Mas quem paga a conta? O contribuinte. E os governos de esquerda, com essa visão de Estado salvador, acabaram amplificando isso. Em vez de simplificar o sistema tributário, criaram mais impostos para bancar mais promessas. Resultado: a população sofre com serviços ruins e o desenvolvimento social fica na promessa.
Orlando, você está pintando um quadro bem sombrio, mas deixa eu te provocar. Tem solução para isso? Como o Brasil sai desse ciclo? Tem solução, sim, mas exige coragem e mudança de mentalidade. Primeiro, precisamos de uma reforma tributária. De verdade. Não essa meia-boca que tentam empurrar de vez em quando. Simplificar os impostos, reduzir a carga sobre consumo, que pesa mais no pobre, e focar em tributar renda e patrimônio de quem realmente pode pagar. Segundo, o governo precisa gastar melhor. Cortar privilégios, como os supersalários do funcionalismo, e investir pesado em educação e infraestrutura. Terceiro, a sociedade tem que cobrar. Não adianta só reclamar no churrasco de domingo. Tem que acompanhar o orçamento, pressionar deputados, entender para onde vai o dinheiro. Eu vou te contar uma história para fechar com chave de ouro. Quando eu era adolescente no Rio, tinha um vizinho, o seu Jorge, que consertava bicicletas. Ele pagava imposto todo mês, mas a rua dele alagava na primeira chuva porque a prefeitura não limpava o bueiro. Um dia, ele cansou, juntou os vizinhos e eles mesmos limparam. No dia seguinte, a prefeitura mandou de um fiscal multar ele por interferir no serviço público. Isso resume o Brasil. Você paga, não recebe e ainda toma bronca se tenta resolver. Enquanto essa mentalidade não mudar, a gente vai continuar nesse limbo, rico em impostos, pobre em resultados. Que história, Orlando! E que jeito de encerrar, hein? Acho que o seu Jorge representa muita gente que ouve a gente. Obrigado por trazer tanta clareza e paixão para o debate. Pessoal, esse foi Orlando Walter no Floripa News. Se vocês gostaram, compartilhem, comentem e até a próxima. E assim terminamos mais um episódio do Floripa News. Orlando Walter nos deu um banho de realidade sobre impostos, governos e o sonho de um Brasil que funcione. Fiquem ligados para mais conversas como essa. Até breve.